Hoje no Encontros a gente vai conversar com alguém que você já conhece de nome. E já deve conhecer pessoalmente também, mas você ouve o tempo todo falar, o Caio falar no Chico, ou você recebe e-mails do Chico, e o Chico está em todos os lugares. Talvez se a gente tiver que eleger alguém que está mais envolvido em todas as pontas, em todos os processos do trabalho do Caminho da Graça, da VMVTV, a gente vai falar no Chico. Então por que não conversar com o Chico? Está na hora de te apresentar esse cara que trabalha por volta de 26, 27 horas por dia e vai mostrar um pouco. A gente está aqui, ó, que é o QG do Chico, os trabalhos do Chico, as coisas que ele faz. E esse é o Chico. Beleza. Como é que tá, Chico? Tudo bem? Tudo em paz, claro, tudo em paz, cara. É um exagero meu dizer que você trabalha 26, 27 horas por dia, Chico? Cara, às vezes dá nisso, né? Mas nem sempre é assim, né? Eu começo o dia aí bem cedo e vou até a hora que a gente aguenta, né? A gente tá vendo aqui, você trabalha em casa, né, Chico? Nós estamos aqui na sua graças casa. a Deus eu tenho essa... O que acaba, bênção, né? O que muitas vezes acaba fazendo com que o cara trabalhe mais também, né? Você tá em casa, você não tem hora para cumprir, para chegar, para sair, é o dia inteiro. Cara, o dia inteiro. Aqui, normalmente eu começo 8 e vamos aí às vezes até umas 9, 10 da noite, mas é um trabalho que a gente diz que é leve, até mesmo pela própria consciência que a gente tem hoje com relação ao caminho, né? Como é que é esse trabalho, Chico? O que você... Flávio, hoje, é como você me diz aí um pouquinho antes, né? De algum modo eu procuro fazer aí, dentro do que o caminho tem hoje como frentes e como ações de ações acontecendo, né? Eu de algum modo me envolvo um pouco em cada uma delas, né? Então hoje, tanto quanto o Caminho Brasília, quanto o Caminho Brasil no seu sentido mais geral do movimento, o Caminho Nações, eu tenho contribuído e ajudado bastante o Marcelo nas frentes que a gente tem hoje no Senegal, né, na Nigéria e, se Deus permitir, na Angola, né? E aí a gente se envolve, né, nessas coisas todas aí, dando sempre uma parcela do que a gente pode contribuir, que eu acho que tem sido graça de Deus na minha vida, né? E há quanto tempo tem você está aqui trabalhando nisso, envolvido com o Aqui em Brasília nós estamos desde 2007. Você é mineiro, não é isso? Isso, eu vim de BH, né, a pedido do Caio. A gente tinha começado um trabalho que era o trabalho também das estações, né, lá em Belo Horizonte. Iniciamos esse trabalho logo depois que o site foi ao ar, né? A gente se aproximou muito dos conteúdos que o site já vinha disponibilizando e entendemos que naquele tempo havia muita coisa em comum com as coisas que nós já havíamos fazendo e com as propostas que o Caio dava com relação ao encontro comunitário, né? E iniciamos lá o trabalho em Belo Horizonte e, passado um tempinho, o Caio nos chamou para vir para Brasília e aqui nós estamos. Como é que você se aproximou do Caio? Foi pelo site, não? O Caio eu conheço assim, mais pela leitura dos livros, né? No início, por conta do seminário, a gente lia muita coisa do Caio. E depois a gente vai se aproximando. Aí o site trouxe muita proximidade daquela comunidade que só lia e conhecia, ou até mesmo os que frequentavam muito os congressos que o Caio fez, né? Os congressos da Vind e tudo mais. Mas a minha relação foi mais pela leitura no início, né? E depois do site, vinha conhecê-lo pessoalmente, né? No encontro em São Paulo, que foi, acho que se não me engano, foi o segundo encontro das estações que teve. E depois disso, a gente está aí. E o Chico lá em BH, o Chico Mineiro, o que você fazia? Chico Mineiro, agora já virou Chico de Brasília, Chico do Caminho, né? Chico do Caminho. Mas o Chico Mineiro, como é que era lá? O que você fazia em BH? Cara, em BH, meu trabalho lá era mais voltado com a vida acadêmica, né? Eu fui professor de seminário um bom tempo, na Faculdade Evangélica lá de Belo Horizonte. Pastoreei também com algumas pessoas que nós iniciamos uma comunidade. Depois dessa comunidade eu fui convidado a pastorear com um amigo nosso que era professor também de seminário, ficamos um bom tempo. Depois dessas experiências todas com a igreja e tudo mais, eu senti no coração um pouco mais a voz daquela vocação, né, de entender que algumas coisas precisavam ser mudadas. E aí a gente teve início com as estações do caminho praticamente, né? Mas a minha vida lá em Belo Horizonte foi sempre envolvida com estudo, com ensino. Fui livreiro um bom tempo. É mesmo? Vendi livro um bom tempo na minha vida. De porta assim, não? Fui comportor, cara, cheguei a vender nos seminários, ia carregando a minha malinha com isso antes do seminário? Na época de seminário, e depois no seminário eu cheguei a ter um cantinho de livro, né, na faculdade, onde eu vendia livro para tudo quanto era. E vendia muito livro? Vendia. Seminarista não tem jeito de não comprar livro, né, cara? Eu ainda, quando eu saí de BH para Brasília, eu trouxe alguns, mas a boa parte dos meus livros eu doei para
para seminaristas, outros eu vendi. Eu só deixei alguns que me agradavam, assim, né, como referência, livros que eu gostei de ler, né? Agora, Chico, quem te acompanha, né, quem ouve você contar sobre o seu trabalho, vai concluir, e é a mesma impressão que eu tenho, que você é um cara apaixonado pelo que faz. Eu sei que você trabalha bastante, como a gente está falando agora, mas eu não vejo em você nenhum traço de cansaço, de reclamação, ou enfado pelo que você faz. Você faz por amor, isso é muito claro. É por isso que faz tão bem feito também, é por isso que você se envolve tanto que você faz. Aliás, aquelas vídeos que você vê às vezes, o Perdoe-me Irmãos, o Felicidade e outros, aqueles que têm excessos com a minha voz, e o texto do Caio, quem edita é o Chico, aquelas imagens, esse trabalho de edição de vídeo também é você quem faz. Mas eu estou perguntando isso para dizer o seguinte, esse amor, essa paixão que te move, esse amor mesmo que te move a fazer esse trabalho, tá ligado a isso que você está dizendo, que no começo te trouxe para cá, a necessidade de fazer alguma coisa, de mudar, de deixar claro para as pessoas que de repente não é só ficar ali sentado no banco da igreja, mas existe um caminho além, existe algo mais a fazer. É por aí? Sim, cara, eu tive um momento assim da minha caminhada no Evangelho, que aquele momento da crise, né, que você pensa, questiona, avalia até a sua própria caminhada. E eu me lembro que nos primeiros contatos meus com o Caio por carta, né, ele me fez enxergar algumas coisas que ainda não estavam tão claras para mim, mas que eu as criticava por vê-las nos outros, mas não tinha aquele discernimento de vê-las em mim também, né? E quando você tem esse primeiro choque e vê que essas coisas estão tão presentes em você, né, você logo se assusta, né? E eu acho que foi esse susto que me fez voltar a esse fato de buscar o amor, de fazer as coisas com paixão, com dedicação, que sempre foi uma coisa que teve no meu coração desde quando eu me converti e conheci o Evangelho, né? Então as coisas que eu faço aqui, Flávio, de fato eu as faço com muito coração, com muito amor. Não vou dizer que a gente não se cansa, a gente se cansa, porque isso tudo gera o seu estresse, né, do seu dia a dia, né? Apesar de eu estar em casa e ter a facilidade de uma vez ou outra parar e fazer uma atividade dentro de casa para descansar, mas o fato de você fazer com amor, de você fazer com dedicação e saber que tudo que hoje eu posso fazer aqui é um grande privilégio para mim, de modo que eu sou mais beneficiado disso tudo, né? É que me faz fazer com que cada vez mais outros saibam das coisas que a gente tem feito aqui, né? Então, por isso eu procuro me envolver com um bocado de coisas aí, de algum modo ajudar outras pessoas, né? Você é muito envolvido com o site também, né? Os textos que o Caio escreve, Sim, ele manda para você e você põe no site, é isso? Você é o primeiro que tem contato com os textos do Caio, que vão geralmente o Caio escrevendo os textos, ele me manda para fazer uma ilustração do texto, né? Ou eu, às vezes a Ana também faz isso, mas geralmente eu tenho feito ultimamente. E aí a gente põe no site, ou faz aquela divulgação também por news, né? A gente faz o envio, né? Eu estava mexendo numa aqui agora para o Marcelo, e os textos do Caio, o que eu procuro fazer no site às vezes é trazer lá do fundo do baú, às vezes um tema que vocês estão lá conversando no Papo de Graça, eu lá na hora me lembro até um texto, às vezes o Caio até mesmo cita, né, o texto no programa, aí eu vou lá, puxo o texto para frente do site, né? As pessoas também já estarem, tanto pelo papo, né, da Papo de Graça, quanto pelo site, eles terem ali um conteúdo, né, para ser acessado, né? Então o site tem muita coisa, cara. O Caio recorre a você todos os programas praticamente. Olha, tá um texto, Chico, você que está vendo o Papo de Graça, não esqueça de mandar o newsletter, não esqueça de mandar. Agora, Chico, você é um cara que trabalha, a gente está falando todas as frentes, da edição, do texto, sabe? Mas tudo isso aponta para um único caminho, para um único ponto, converge para pessoas. Na verdade, não importa a mídia que você está trabalhando. Você trabalha para a gente, para as pessoas. Você tem contato com as pessoas. E você tem contato com muita gente que chega, e as pessoas que chegam na VMVTV, que chegam no site, a exemplo que você relatou da sua história, chegam às vezes machucadas, chegam às vezes confusas. A gente vê lá no Papo de Graça também, você já ficou lá durante muito tempo, sabe disso, cuidando do chat. As pessoas vêm confusas, as pessoas vêm cheias de conflitos, as pessoas vêm expulsas, às vezes da igreja. Essa é uma realidade que você lida todos os dias nas suas frentes de trabalho? Hoje eu já me envolvo com muitas questões, né? Como você falou, site, edição de vídeo, material para divulgação, alguma coisa que diga respeito à comunicação geral do caminho, cara. Mas eu não deixo de ter aí acessos aos e-mails, né? Então, por exemplo,
a frequência de e-mails que entra é muito grande, né? Não dá tempo de a gente dar atenção a todo mundo. Mas o que eu geralmente faço é leio de algum modo o que está ali, que a pessoa está relatando, e procuro encaminhar aquilo para algumas pessoas que a gente sabe que vai dar uma devida atenção. Então a gente tem hoje a capelania no caminho, que a Ana e alguns irmãos têm dado um suporte muito grande nesse sentido. Então, muitas pessoas que chegam até a gente pelo site ou por um contato que parte da TV, né, de algum programa, a gente procura encaminhá-lo diretamente para que essa pessoa logo tenha alguma orientação, algum suporte, algum apoio, né? Uhum. Então, eu me lembro de uma frase, foi no primeiro encontro do Caminho que a gente fez em Atibaia. Ainda era um movimento Caminho da Graça, ainda era grupos pequenos, né? Ainda tinha poucas pessoas iniciando isso, mas foi uma frase que o Carlos Bregantin falou, e isso ficou muito forte para mim, que ele disse que atrás de todo arroba tem uma pessoa. Então a gente procura, a partir disso eu procuro me relacionar sempre nesse sentido, né? Apesar da mídia que seja, ali atrás tem uma pessoa, né? Então eu sinto eu estou muito perto de ver os retornos de algumas pessoas quando elas são atingidas, aí, alcançadas por um programa, por uma coisa que acontece, por um texto, por uma fala, por um vídeo que eu disponibilizo na internet e outras pessoas dão retorno, né? Então a gente fica grato por isso, né? Saber que do lado de lá tem gente demais sendo alcançada por isso, né? Agora, como fazer para que o volume de trabalho, e a gente sabe que volume de trabalho, por mais que você faça por amor, como você bem disse, nós somos humanos e às vezes você fica cansado. Existe uma tendência natural humana também de quando está num fluxo muito intenso, ele acaba tendendo muitas vezes a esquecer a razão pela qual ele entrou naquilo, e o fluxo vira um fim em si mesmo, né? A gente está falando de gente, a gente está falando de lidar com pessoas, e você é um cara que é um pastor. Você tem isso no teu coração. Você é pastor, né? A gente fala muito de dons, né? O Caio fala que no caminho as pessoas ocupam postos por dons. E não existe a coisa do claro, tipo. né? E é ativo na pessoa. E você é um pastor, né? Aqui, você é um pastor. Então como é que você lida com essas duas? Por um lado, esse fluxo de trabalho necessário, né? Que você faz por amor, mas que é puxado, né? Sem perder a graça de olhar e saber que atrás de cada roubo existe um ser humano, saber que tem gente ali do outro lado. Como é que você trabalha isso em você? Vou te falar a verdade, não é uma coisa muito fácil, né? Eu te confesso que a gente às vezes sente, não sei se a palavra certa seria crise, né? Mas a gente sente esse peso às vezes, num certo sentido aqui, de que é muito fácil você perder exatamente esse significado. Quando você vê que você está envolvido com coisas que de algum modo beneficiam muitas pessoas e que você sabe que tem sido um canal onde o Evangelho tem chegado de uma forma pura, simples, e tem chegado para aqueles que têm buscado esse Evangelho, né? Então às vezes a gente, é fácil você achar que fazendo isso aqui do lado de cá também está tudo bem. Então é nesse sentido que eu procuro às vezes me policiar. E, por exemplo, uma das coisas que me ajuda muito nisso aí é, por exemplo, a convivência que eu tenho aqui em casa às quintas-feiras com o pessoal. Isso me ajuda muito porque é um momento de compartilhar, é um momento em que também a gente cresce vendo a experiência um do outro, a gente ora juntos, a gente já tem um grupo já que se constituiu, né, nesse encontro humano. Então isso me ajuda muito. E é lógico, a gente tem que estar sempre procurando orar, né? Meditar no que for com relação à palavra, às coisas da nossa vida. Então isso eu procuro fazer porque eu sei que isso faz parte, porque senão a gente acaba perdendo a noção de que o benefício tem que ser para mim primeiro, para depois chegar ao outro, né? Que isso foi uma coisa que, para todos nós que iniciamos o caminho, né, ficou muito claro, né? Que a gente seja primeiro beneficiado, para que esse benefício seja tão claro no meu coração, de modo que ele chegue a outros também, né? Para que a gente não se perca nesse caminho, né? Esse benefício tem a ver com o crescimento, com a consciência de que todos somos humanos, né? De que todo mundo está exposto a desgaste, seja ele físico, mental, espiritual. A gente está trabalhando, a gente é humano, a gente deve cuidar do coração, né? Porque se você se propõe a cuidar do coração do outro, se você não cuidar do teu antes, o teu vai ser engolido sem nenhuma. Você vai virar um cínico, né? Depois. Exatamente. Né? E o que a gente tanto critica por aí também, né, Chico? Sim, com certeza. Acaba vendo isso por aí. Né? Mas olha, eu fico muito grato a Deus, por exemplo. Primeiro pelo Caio, com certeza é um grande amigo, um grande irmão, um grande pai, que todos nós temos, pelas coisas que ele nos fala. E por outros irmãos do caminho, né? O Marcelo é um amigo muito próximo, a gente está sempre conversando, o Carlos Bregantin.
E aqui também a gente tem pessoas né, que a gente está sempre conversando e se tocando de algum modo nesse caminho, né? Mas você falou a coisa certa, Flávio. Se a gente não cuidar disso, cara, não cuidar do nosso coração, dificilmente a gente tem como cuidar do coração do outro, né? E aí o perigo é estabelecer uma relação onde você se torna um cínico nesse processo, né? Chico, agora há pouco você falou sobre a Nigéria. E eu sei que você é bastante envolvido com o Caminho Nações, com o povo que está trabalhando, o Marcelo, o Edmilson. Como é que esse teu envolvimento, como é que esse teu trabalho, existe a possibilidade de você ir para lá? Como é que isso está acontecendo? Hoje nós estamos lá com uma equipe que pousou na Nigéria, né? O Léo parece que chegou lá ontem, e o Tuco, o Tato e o Juan desceram, parece que hoje na Nigéria, já estão a caminho da cidadezinha lá. E o que a gente procura fazer do lado de cá, Flávio, a gente é como uma base, né? Uma base operacional onde a gente procura contribuir aí. Eu te falei, agora há pouco a gente estava aqui mexendo numa news, né? Tentando finalizar um informativo para enviar para o pessoal da Nigéria. E a ideia, o trabalho que eu procuro fazer do lado de cá, Flávio, é bem essa, de contribuir ou de colaborar com o Marcelo, com o Valmir, com o Edmilson, com o Léo que está na Nigéria e esse pessoal com os meios de comunicação, fazer com que aquilo que a gente tem feito aqui chegue aos outros, né, de uma forma mais fácil, né? E você perguntou se há a possibilidade de a gente ir. A intenção nossa é, estabelecendo aí os trabalhos do Senegal agora, é que a gente logo pense na Angola, que é uma frente que nós já era para ter sido feita essa viagem um pouco antes, não foi feita até agora por conta mesmo de recursos, né? Então a gente pretende em agosto ir. Mas você ficaria lá um tempo? Sim, a ideia iríamos 3 pessoas, eu e mais 2 irmãos, um de Santos e o outro a gente ainda estava para definir, e a gente ficaria lá uns 15 a 20 dias para primeiro mapear, conhecer um pouco a situação, que na Angola é bem diferente da situação da Nigéria. As crianças que sofreram o processo de bruxificação lá hoje já tem um certo cuidado e um olhar mais criterioso da própria nação, né, da própria Angola para com essas crianças. E a gente ia fazer o nosso primeiro contato, que seria lá com um orfanato católico, tentar ajudá-los, porque já vem fazendo um trabalho bem intenso com as crianças lá. E a partir desse contato a gente ia tentar ver o que a gente poderia fazer para que uma próxima viagem fosse já bem mais organizada e já ter frentes para se fazer lá, né? Chico, quando eu cheguei aqui, seus filhos estavam lá na frente jogando videogame. Você tem 2 filhos, né? 2 filhos, sua esposa aí, seu gato, seu cachorro. Como é que a sua família lida com isso, com esse trabalho? Porque você está em casa, mas você está trabalhando o tempo todo, com de repente essa possibilidade de ir à Nigéria. Uma doação integral, né? Uma doação física, mental. E como é que é? A tua família está envolvida nesse processo? Eles gostam, eles reclamam? Como é que é? Cara, quando a gente veio aqui para Brasília, né, eu sempre digo que todas as coisas que Deus colocou no meu coração como chamado, como vocação, a Marta sempre foi o meu termômetro, né? Ela que fazia a análise final com relação às coisas. Então, quando eu disse a ela que o Caio tinha proposto da gente vir para Brasília, eu queria sentir dela como seria essa reação. E ela disse, olha, para onde você for, a gente vai. Né? Então, isso é uma coisa que entre nós sempre teve muito bem ajustado, assim, né? A gente sente da parte de Deus como que somos levados como família, né? E para os meus filhos a mesma coisa, que eles se adaptaram bem, se ajustaram bem à realidade de Brasília. Hoje, se você perguntar para eles se eles querem voltar para Belo Horizonte, a não ser que seja para passeio, para comer um pão de queijo, comprar um doce de leite e tudo mais. Mas assim, a gente está envolvido no geral, cara. Aqui a Marta procura me ajudar aqui com as coisas que eu tenho que fazer, e procura ajudar lá na estação, né, com as coisas de lá. E assim, os dois meninos, pela idade, não é aquele envolvimento que a gente esperava que se tivesse, mas os dois também eu sinto que estão aí de coração nas coisas que eles fazem. E aos poucos as coisas vão chegando também para eles, né? Com o seu devido tempo e estação. Né? Nesse tempo que desde que você veio de BH e começou a trabalhar no Caminho da Graça, site caiofabio.com, depois virou caiofabio.net, o site cresceu, a VMVTV, depois surgiu e cresce, né? O Caio estava falando números, acho que você obviamente teve acesso a esses números, o Elmo passou, de 300 mil page viewers, né? De pessoas que estão vendo isso, obviamente são pessoas, pode se repetir, né? E 60 milhões
milhões, isso por mês. E aí são IPs diferentes, né? 60 milhões por mês. É muita gente chegando de todos os lugares, com todas as histórias. Esse crescimento, claro que acaba refletindo no trabalho também. São mais frentes, mais meios de comunicação. Hoje o Caminho da Graça tem o programa na TV Band e na TV Brasília, isso em Brasília, né? TV Band local de Brasília, fora as produções da VMV TV e tal. E é claro que isso acarreta mais trabalho para você também, que acaba lidando com isso. Você sente uma diferença, alguma diferença entre esse começo? Não estou falando necessariamente do volume de trabalho, para hoje, dessas pessoas que estão chegando, de uma mudança de percepção, ou você sente que esse fluxo sempre gera um outro refluxo de pessoas que estão chegando, sempre com as mesmas dúvidas, as mesmas questões, mas muda o volume, é mais gente, é mais questão, são mais pessoas chegando. Como é que isso bate aí em você? Eu acho que teve aí os dois lados, né? Teve um aumento muito grande, né, de pessoas pelo site, pela TV. Eu acho que principalmente agora por conta da TV, o Papo de Graça é um programa de uma audiência incrível, né, que o pessoal acompanha. Então isso aí com certeza aumenta, né? E como sempre o Caio faz indicações para o site, isso também dá lá o seu ganho, né, de sempre gente procurando e tá ali. Mas do lado de cá, para quem está acompanhando, que a gente percebe que existem fases, né? Tem gente que teve aquela fase do site que o pessoal vinha pelas questões, como por exemplo, o Caio já falou algumas vezes, vinha por questões sexuais, né? E depois veio questões de família, questões de divórcio, separação, o que pode e o que não pode, se eu posso dançar, se eu posso beber. Então teve uma fase assim, mas a gente percebe que há uma certa busca novamente por temas assim às vezes, né? A gente até mesmo, vocês veem lá pelo chat, né? Então a gente sente que tem sempre uma leva nova de pessoas chegando, né? Então isso também é um critério que às vezes eu procuro ter como, para, por exemplo, puxar para frente do site alguns textos que já foram respostas a questões como essas, né? Porque a gente também recebe aqui coisas que você se assusta, pô, mas isso aqui já é uma questão que já ficou batida, né? Já não é uma questão. Já foi respondida. Já foi respondida tantas vezes, mas ainda é uma questão para alguns, né? E aí a gente procura fazer isso com o pessoal. Você é um cara que lida com comunicação, né? Às vezes a gente está trocando figurinhas aí para gravar textos de vídeos feitos fora do país, tal. Você sente nesse tempo, assim como a gente falou nessa mudança de pensamento ou nesse fluxo e refluxo das pessoas que vão e chegam, mas falando agora de comunicação no mundo, você acha que aos poucos as pessoas estão percebendo que há necessidade de você se posicionar em relação àquilo que se vende hoje como evangelho, que se fala como evangelho e se promove como evangelho, quando na realidade não é? E num determinado momento as pessoas, com medo de se posicionar, às vezes aderiam, ficavam na dúvida. À medida que as coisas vão ficando mais claras, você acha que isso acaba refletindo mais, inclusive na comunicação? Eu estou te perguntando isso porque esses dias mesmo a gente estava gravando produções fora do país, a gente acabou colocando áudio, o Caminho fez a legenda. Parece que a coisa está se disseminando e até com a chegada do advento da internet, isso facilita. É uma percepção tua ou é uma impressão minha? Eu acho que sim, cara. Eu acho que existe essa questão acontecendo, né? Você está falando daquele vídeo que eu te pedi para colocar um áudio, né? Dos bonequinhos. Dos bonequinhos. Só para você ter uma ideia, aquele vídeo foi produzido pela Igreja Quadrangular Americana, um grupo de jovens. E se você olhar a mensagem daquele vídeo, para uma instituição, ele é bem... né, o oposto do que se faz na instituição. Quer dizer, ele é perigoso. Ele é bem revolucionário, né? Ele é bem subversivo com relação ao conteúdo. Então, eu acho que tem crescido sim. Eu acho que a percepção, as pessoas têm ganhado uma consciência muito forte. Então a gente vê que tem vários videozinhos aí virais que estão na internet que dizem que são resultado disso, né? De gente que está começando a entender e está começando a perceber que a religião distorceu o evangelho. E o que eles estão buscando agora é o evangelho de uma forma mais simples e mais clara. E aí a gente vê grupos, né, pipocando e acontecendo. São grupos pequenos, cara, mas eu acho que são significativos, né? E a tendência que eu acredito seja que esses grupos se multipliquem, né? Cresçam cada vez mais aí e vão tomando proporções maiores, né? Até nas redes sociais a gente vê movimentos grandes de pessoas que acabam se unindo, comunidades até do próprio Caminho da Graça, né? E pessoas mesmo, isoladamente, que acabam compartilhando mensagens, divulgando. Vai se formando uma rede
subversiva, inclusive. Você falou do pessoal da igreja lá nos Estados Unidos que fez um vídeo que acaba indo ao contrário do que se prega ali. Se você analisar pela instituição em si, né, aquele vídeo é bem subversivo para eles. Pois né? é, e essa subversividade... Foi um grupo de jovens que fez aquilo. Achei muito, muito interessante aquilo. O que é emblemático, né? As pessoas estão percebendo. Agora, essa subversividade que está presente na internet também, que é outra frente que você trabalha. Né? Você cuida da página da VMVTV no Facebook, você é um dos administradores lá, o teu próprio Facebook, enfim. O Carlos Brigantinho é um cara que trabalha muito nisso. Então a gente vai vendo que vão crescendo meios subversivos de se pregar o que tenta se esconder, ou pelo menos alguns tentam esconder. E todo aquele que está presente nisso acaba se envolvendo e vendo o tamanho, a dimensão e as possibilidades que tudo isso traz. Você é um desses caras que está nisso, né? Sim, e eu gosto, cara, eu acho isso... Às vezes o pessoal pergunta como é que você consegue lidar com isso o dia inteiro, né? Mas se você olhar aqui, eu estou com 2 computadores aqui ligados. Né? Se você observar, um está com o meu Facebook aberto, o outro deve estar com o Twitter aberto, alguma coisa assim. Então, de algum modo, eu estou sempre... Coisas que eu leio, coisas que eu escuto, por exemplo, no programa do Papo de Graça, uma fala. Eu já logo faço um recorte, vou com ele para o Twitter, vou com ele para o Facebook, faço aquela coisa multiplicar. Então, assim, eu acho que as redes sociais, bem usadas, cara, vão ser um canal fantástico de divulgação dessa semente, né? Tanto é que a proposta do Caio é que a gente logo tenhamos a nossa rede, né? Que vai ser ao Sacra, vamos estar trabalhando para isso aí. Então, eu acho que quem tem usado as redes sociais hoje para este fim, cara, tem tido um resultado positivo, né? A gente vê o Carlos Brigantinho, ele está sempre ali, posta uma coisa, indica uma coisa, fala uma coisa, dá retorno de algo pessoal. A própria página da VMVTV, a página do Caminho, tem muita gente ali trocando ideias. A gente percebe que as pessoas estão ganhando consciências com relação a isso. Bom, inclusive o trabalho do Caminho da Graça começou praticamente do site do Caio, né? Sim, a primeira intenção do Caio com relação ao encontro foi o encontro virtual, né? Das pessoas que tinham contato com o Caio pelas cartas, pelo site, né, por trocas de correspondências assim. Agora, você acha que isso tira o peso daqueles que falam, olha, para eu trabalhar para o reino de Deus, eu preciso de uma estrutura, eu preciso de uma igreja? A gente vê tanta gente reclamando, dizendo o seguinte, eu não tenho igreja, eu não tenho púlpito, então eu não posso fazer a obra de Deus. Ainda existe uma queixa, uma reclamação, até uma paralisia, uma necessidade por conta disso. Parece que o que a gente está vendo e o que a gente está comentando agora quebra um pouco esses paradigmas e abre uma avenida de possibilidades para quem simplesmente tem o que dizer. Não é isso? Exato. Por mais simples que seja. Você tem o que dizer, né? Você tem algo que seja a tua convocação e há quem responda a tua convocação. Eu acho que o ambiente, se é numa rede social, se é numa praça de um shopping, se é numa garagem, como foi o nosso caso quando a gente começou em Belo Horizonte, acho que não importa, né? Eu acho que o encontro humano, independente do que seja, ele vai acontecer de algum modo, né? A gente anda no caminho, mas no caminho tem outras pessoas com a gente, né? Que eu acho muito própria aquela vinheta que fala da estação, né? Que é gente que vem, tem gente que vai, e a gente está nesse propósito de se encontrando nesse caminho. Não tem jeito de ser diferente que isso, né? Chico, falar em caminho, você falou agora há pouco sobre as reuniões que acontecem na tua casa. A gente está chegando quase ao finalzinho do programa, então eu queria que você, se for o caso, e para quem é de Brasília, desse algum contato ou convidasse, enfim, para quem se interessou, de repente te conhecer pessoalmente, vir conhecer o trabalho que você faz aqui na tua casa, manter contato contigo, como é que faz? Os nossos encontros aqui são o que a gente chama das convivências, né, que não acontecem só aqui, acontece aqui em Brasília em Águas Claras, e a gente quer que isso se multiplique, né? E é um encontro simples, né? A intenção desse encontro é a gente estar junto, poder ter uma oportunidade de orar uns pelos outros, e nesse momento também a gente canta, se alegra e ouve um e outro que compartilha uma necessidade, uma dificuldade, um problema, uma coisa assim. E é um momento em que a gente lê e ministra esse evangelho para a nossa vida, né? Eu acho que o encontro de convivência é quando a nossa vida se encontra com o evangelho com a nossa vida. A gente procura ajudar aquelas pessoas que têm suas dificuldades de entender, de botar em prática o que diz respeito ao Evangelho, e tem sido muito bom. Para mim é um momento em que na semana, não vou dizer que seja o de maior importância, mas para mim é o que me traz muito significado, entendeu? Eu acho muito rico esse encontro humano. Então, para quem quiser vir, quiser participar, o nosso encontro é aqui no condomínio, como diz o Caio,
o condomínio Império dos Nobres, né, na quadra 1, conjunto G, casa 40, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente se encontra aqui. E se você tiver e puder, estando aqui perto, vem estar com a gente também, que vai ser um prazer. Chico, você falou dos e-mails, quem quiser de repente receber as mensagens do caminho, os newsletters que você manda, existe uma possibilidade de se cadastrar, como é que a pessoa deve fazer? Quem hoje já faz seu cadastro no site ou na VMVTV, automaticamente está dentro da nossa mala, né? Então a gente faz esse envio com alguma frequência. Eu procuro mandar, por exemplo, as mensagens que o Caio prega no domingo. Eu procuro mandar para o nosso mailing de cadastrados da VMVTV, o pessoal recebe esses e-mails. Quem não estiver recebendo e quiser saber o porquê, me manda um e-mail, que às vezes algum e-mail mudou, às vezes o e-mail estava errado também. E para quem não tem nenhum cadastro na TV ou no site, mas quer receber o nosso informe, manda um e-mail, né, no chico@caifab.net, que eu te incluo na nossa lista e você vai passar a receber os nossos comunicados, informes, tudo que a gente manda, né? Legal. Chico, só avisar, é bastante coisa que a gente vai mandando, né? Obrigado, Chico, com a gente. Agora você conhece um pouco mais do Chico. Eu queria que desse papo simples, esse papo à vontade aqui no ambiente do Chico, com a simplicidade que é peculiar a ele, contando sobre o seu trabalho, sua vida, você tirasse um pouco também dessa lição de alguém que se entrega para trabalhar. É claro, de repente não é o teu caso, você não vai editar vídeos, você não vai cuidar dos textos, você não vai fazer o que o Chico faz. Mas o que você pode fazer no teu ambiente, com as pessoas que você convive e de acordo com aquilo que você é? Às vezes a gente dá tantas desculpas e a gente espera tantas ferramentas, quando na realidade elas estão aí. E cada um tem as suas, cada um tem as suas habilidades, os seus dons e a sua possibilidade e o seu tempo. Ainda que escasso, ainda que não seja integral, como é o caso do Chico, mas de repente você tem um tempinho ou outro. E esse tempo não é para sair por aí como um louco que está tentando converter todo mundo, mas alguém que consegue espalhar sementes de amor, especialmente nas suas relações. As pessoas que convivem com você, as pessoas que são suas ali e as pessoas que cruzam pelo teu caminho. Se você for luz para cada uma delas e se você conseguir espalhar sementinhas de amor por onde você passa, não tenha dúvidas que essas sementinhas frutificarão, árvores enormes e belos frutos sairão disso. Que você pense nisso, afinal de contas essa foi a ideia e a tônica desse papo com o Chico aqui no Encontros. A gente fica por aqui, muito obrigado a todo mundo. Semana que vem, a terça-feira, mais uma edição do Encontros e durante a semana as repetições em horários variados aqui na VMVTV. Um abraço para você e até a próxima.